Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez para a transmissão do nosso curso de Direito Empresarial, dando sequência aqui na nossa teoria, nas nossas explicações, mais uma vez com o nosso amigo Gabriel aqui, fazendo um bate-bola. Hoje nós introduziremos o assunto de títulos de crédito. É com você, Gabriel. Bem, André, muito prazer. Muito obrigado também, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui desenvolvendo conceitos tão importantes com os nossos diletos espectadores. Pessoal, hoje o tema é uma aula mais curta, mais enxuta, destinada a alguns conhecimentos, né, que nós busquemos um aprofundamento, ainda que mínimo, né, a respeito desse tema tão importante que é títulos de crédito. Então, eu acho que é importante nós começarmos com o conceito de título de crédito, né? E o que nós vamos desenvolver aqui hoje, pessoal, é basicamente aquilo que nós podemos chamar de teoria geral dos títulos de crédito. Então, os títulos de crédito, pessoal, nada mais são do que documentos ou uma espécie de materialização, né, que consta normalmente de uma carta, portanto, de um documento, de algo que possa ser assim definido pela lei, pelo nosso direito, e que consubstancia um crédito, ou seja, algo que é devido a uma pessoa, né, seja em virtude de um negócio jurídico pré-existente, e a gente vai ver mais à frente, uma das características dos títulos de crédito é essa desvinculação ao negócio jurídico base. Então, é basicamente um documento que materializa a obrigação, né, de uma determinada pessoa de pagar a outra uma quantia X expressa naquela carta, expressa naquele documento. André, você gostaria de aprofundar alguma coisa no conceito? Eu creio que poderíamos já dar alguns exemplos, né, Gabi, sobre o que nós falaremos também na sequência, né? Alguns exemplos de títulos de crédito é o antigo cheque, né, que a gente, hoje, os jovens nem imaginam o que é, mas já foi um título de crédito usado de maneira exponencial no mercado aí, como o difusor de compra de materiais, compra de itens, muito utilizado. Ele até muitas vezes foi usado de forma incorreta, né, divergente do que estava predisposto no regramento, né, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós temos também a nota promissória também, que é outro item muito bem utilizado, né, nosso mercado hoje. Temos também de que se falar a letra de câmbio, que hoje com o mercado da globalização, o mercado de compra e venda de itens, né, ou importação e exportação é extremamente utilizado, né, e até um fator de diferencial de mercado, hoje muito bem utilizado. A letra de câmbio, as empresas que hoje têm essa possibilidade, que têm esse mecanismo, elas conseguem fazer as suas negociações de forma mais com melhor expertise, né, com melhor tratamento dentro das suas negociações. O duplicatas, em geral, também são mecanismos financeiros muito utilizados dentro do direito empresarial também, difundido dentro do mercado empresarial. Nós temos muito essa condição, até trazer uma exemplificação aqui do que eu já vivi já na parte da indústria, né? Eu já vivi já empresas que emitiam a duplicata, descontavam a duplicata para poder pagar a matéria-prima. Você acredita nisso? A empresa não tinha dinheiro, daí ela ia lá, emitia a duplicata para ela mesmo, descontava essa duplicata para ela ter dinheiro, para ela comprar o material, para ela iniciar a produção do item para poder vender depois. Então você imagina como que eram as artimanhas aí. E vale dizer que é uma espécie de fraude, é um crime de fraude previsto no nosso Código Penal, que tem o nome em iuris, tem essa denominação jurídica de duplicata simulada. Mas, André, então, para a gente trazer ainda uma parte introdutória, né, para o pessoal de casa, falar que, em primeiro lugar, o tema títulos de crédito, ele tem uma regulamentação, ele tem um pezinho no direito internacional. Existe um link muito interessante entre normas de direito internacional, então convenções internacionais, ajustes entre os países, para a regulamentação desse tema
que trata nada mais, nada menos do que a respeito da circulação de riquezas, né? E esse é um outro ponto, é um outro fundamento que nós vamos comentar mais à frente, que dá sustentabilidade, que dá a essência, essas características fundamentais dos títulos de crédito. Então, nós podemos destacar para o pessoal, existe, por exemplo, a chamada LUG, né, a Lei Uniforme de Genebra, que trata de alguns títulos de crédito, de algumas disposições gerais, né, e o Brasil, ele fez parte, né, ele faz parte, ele aderiu a essa convenção, e algumas dessas normas são observadas no direito interno. Se a gente pegar, também existe um fundamento constitucional para os títulos de crédito, na medida em que a Constituição assegura o direito de propriedade, assegura também no capítulo da ordem econômica, né, que se assenta, né, sobre um princípio de livre iniciativa, de circulação de bens, serviços e riquezas, né, a gente vai perceber que os títulos de crédito são, de uma maneira ou de outra, ora de forma mais expressa, ora de forma mais implícita, essa possibilidade dos títulos de crédito, né. Os títulos de crédito também estão previstos, por exemplo, no Código Civil. Há uma previsão destinada a essas espécies de títulos, né. Há também no Código de Processo Civil o estabelecimento, né, a tipificação de alguns títulos de crédito que, por expressa previsão legal, constituem aquilo que a gente chama de título executivo extrajudicial. Então, é aquela possibilidade de você ajuizar diretamente uma execução contra alguém, né? Ou seja, há um não pagamento de um título e aí a pessoa ajuiza uma execução para que aquele título seja executado e seja cumprido, né? Cumprida a obrigação representada naquela cártula. Então, a gente não vai discutir provas, se deve ou se não deve, né? Mas quando a gente está partindo diretamente para uma execução, a gente parte do pressuposto de que aquela pessoa deve, de que aquele título veicula uma obrigação específica, né? E também uma quantificação exata do valor que deve ser objeto da execução. Então, os títulos executivos extrajudiciais, por exemplo, como você bem colocou, e a gente vai ter oportunidade de aprofundar isso mais à frente, quando estudarmos os títulos de crédito em espécie, a gente tem o cheque, né? O cheque que constitui uma ordem de pagamento à vista. O cheque, pessoal, é previsto numa lei especial de 1985, né? E já naquela época discutia-se a possibilidade de extinção dessa modalidade né, própria do direito cambial que a gente fala. Mas a verdade é que o cheque ainda continua sendo um instrumento utilizado no nosso dia a dia. Muitos costumam pré-datar a cártula, portanto, descaracterizando o cheque, então ele não é mais uma ordem de pagamento à vista, mas uma promessa de pagamento futuro, né? Então, é aquilo que a gente pode designar como uma nota promissória, descaracteriza-se o cheque e adota-se uma nota promissória. Os títulos de crédito também, pessoal, eles são norteados, eles têm algumas características básicas, então é necessário, via de regra, que exista um nome, então, o nome do emitente, então, quem está emitindo aquele título, né? Existe a possibilidade de você identificar quem é o recebedor, né, ou o titular, para quem deve ser pago aquele título, né, a quantia correspondente naquele título. Outros títulos são ao portador, então, por exemplo, um cheque que não é nominal, né? Então, aquele que portar a cártula e apresentá-la na instituição bancária correspondente, né, deve receber o valor expresso ali naquele documento. É necessário que exista também a descrição da obrigação, a quantificação, né, a respeito daquele documento, e os documentos, os títulos de crédito também são norteados por duas características básicas. A primeira delas é a abstração e a segunda é a autonomia. O que isso quer dizer? Uma vez emitido um título de crédito, ainda que ele faça referência a um negócio jurídico anterior, né, então imaginemos um contrato de compra e venda, que é materializado por um título de crédito, por um cheque, né? Então, nós deixamos, a partir do momento que é emitido o cheque, nós deixamos de lado todas as questões oriundas daquele negócio jurídico, então, se foi válido ou não, se teve coação, se houve o cumprimento efetivo da obrigação do vendedor, todas essas questões são alijadas, para que, a partir deste momento, o cheque, no nosso exemplo, ele tenha a sua exigibilidade. Então, ele é um negócio autônomo. Então, é essa autonomia, é essa abstração, é aquela desvinculação a qual eu fiz referência no início em relação ao negócio jurídico base, né? Então, ele passa a receber um tratamento do direito, o direito cambial, né, muito específico.
né? Então, é a característica da autonomia e da abstração dos títulos de crédito. E um fundamento muito interessante dos títulos é que eles servem para estimular a transmissão das riquezas. Então, a circulação de riquezas, né? Porque é muito fácil para você circular, para você não estar necessariamente vinculado a um negócio jurídico, a entrega de um bem, a entrega de algum tipo ou a prestação de um serviço, né? Por quê? Porque é algo que permite a circulação. Então, eu emitir um cheque, eu posso transmitir, eu posso ceder, né, os meus direitos de credor, que estão consubstanciados nesse título, para um terceiro, né? Então, eu permito com que esse título circule na sociedade e as riquezas, né, possam ser produzidas com maior efetividade. É interessante a gente comentar que há uma evolução histórica dos títulos de crédito. Então, se a gente pegar a origem, né, dos títulos de crédito, por exemplo, a letra de câmbio, né? A letra de câmbio é um antecessor do cheque. Por quê? Porque funcionava assim: na Idade Média, as pessoas que precisavam fazer um percurso de longa distância, para não correr o risco, né, de assalto, de pilhagem no meio da viagem, aquelas pessoas emitiam, então, um título, né, portanto, um título de crédito, então, um documento representativo de uma obrigação específica, e aquela pessoa poderia fazer a sua viagem, né, e chegar ao destino, em posse daquele título, e entregá-lo para quem de direito. E essa pessoa deveria lhe entregar, então, o valor correspondente ali naquele documento expresso. Então, era uma facilitação. Olha aí também a circulação das riquezas e das mercadorias. Se você quiser completar com mais alguma coisa, André, fica à vontade. Muito bacana toda essa introdução, todo esse dispêndio de comentários aí. É importante, né, a gente já sempre tem esse viés, né, já demonstrando a questão da parte penal também, né, Gabi? A gente não esquecer também sempre fazer o link aí, importante a gente colocar essas pautas aí. E a literalidade, a exemplificação histórica, né, de como se chegou a tudo isso também é muito importante, né, para a gente ter um embasamento histórico. E como você bem citou, anteriormente as transações comerciais, elas eram através de moedas de ouro, né? Uhum. Então isso, logisticamente falando, nem sempre era tão viável, trazia ali o risco, né, das transações, os famosos piratas, né, dentro dessa conjuntura, e a partir disso foi criada essa letra de câmbio, da qual trouxe, né, um poder e uma tangibilidade das negociações, e também passaram-se a ver mais os processos comerciais entre países, e passou a dar uma credibilidade, uma tangibilidade nesse contexto geral. Creio que para o início do nosso vídeo aqui, né, Gabriel, acho que já é o suficiente. Já deixar o link já para próximas, os próximos vídeos, que nós daremos continuidade sobre o tema e exemplificaremos os outros títulos em geral. E explicar, né, cada vídeo explicando ponto a ponto, para que a gente não deixe nenhum questionamento para trás. Aos nossos ouvintes aí que estão participando, que estão nos dando a atenção, o engajamento, nós pedimos que retornem com as questões, tudo que daí, conforme também formos produzindo os vídeos, a gente vai respondendo esses questionamentos também. E como a proposta inicial aqui no bate-papo que eu tive com o Gabriel, nós começaremos a introduzir questões da OAB também, para ir mostrando a fixação dos temas também com vocês. Beleza? Beleza, André. Um abraço e, pessoal, continuem com o engajamento no canal, dando like, fazendo a inscrição, para que outras pessoas possam compartilhar desse conhecimento e desse material que a gente está produzindo. André, um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais.